Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo no dia 12, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Agora eu vou para o nosso portal, porque a CBF definiu o quê? A CBF definiu a data de retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro. O dia ainda seguia indefinido, porque o Flamengo estava na Copa do Mundo, mas agora está tudo certinho. Como é que ficou essa decisão? Isso mesmo, Mia, a CBF definiu hoje a data do jogo de retorno aí de Flamengo e de São Paulo, depois dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes. Vai acontecer no dia 12 de julho, ou seja, daqui 10 dias, lá no estádio do Maracanã, às 4h30 da tarde, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Havia essa dúvida mesmo, né, se seria o primeiro jogo do São Paulo depois da pausa, não sabíamos até que ponto o Flamengo chegaria na competição, então, caso o Flamengo avançasse mais, provavelmente aí então o Red Bull Bragantino seria o primeiro adversário do São Paulo após a pausa. Não é o caso, então primeiro jogo do São Paulo após a Copa do Mundo de Clubes vai ser contra o Flamengo dia 12, como eu disse, daqui a 10 dias. E aí a boa notícia para o torcedor do São Paulo é a seguinte: 10 dias, será que são suficientes para que todos aqueles atletas lesionados ou que estão aí voltando do departamento médico estejam à disposição do técnico Hernan Crespo? Pois bem, hoje em mais um treinamento lá no CT da Barra Funda, tanto o Lucas quanto o Ferreira continuaram a sua transição ao gramado, correram por ali, fizeram atividades ainda em separado, porque é um cronograma diferente dos outros atletas, mas a boa notícia é que eles vão ter 10 dias aí entre folgas e treinamentos para voltar a ficar à disposição do treinador. Como a gente já tinha falado na outra semana, Oscar e Marcos Antônio continuam treinando normalmente, não devem ser problema. Então, neste momento, gente, o departamento médico vai se esvaziando, o que é uma ótima notícia, de fato, para o torcedor e, claro, para o treinador também poder contar com esses jogadores. Tá certo, gente? Claro, o Luiz Gustavo segue de fora, ele está fazendo algumas atividades no CT, sim, por conta desse retorno, né, do tromboembolismo pulmonar. Ele não pode fazer nenhuma atividade de alto impacto, mas ele vai retornando aos poucos e vai sendo avaliado diariamente ali pela equipe médica do São Paulo também. Tá bom, gente? Então, retorno do São Paulo daqui a 10 dias ainda. Tem bastante trabalho a ser feito e esses lesionados, esses atletas que estavam aí um tempinho fora dos gramados, vão voltando aos poucos também. Deixa eu perguntar uma coisa, é 10 dias? Você acha que, bom, já tá, né? O Crespo já tá lá conversando com o pessoal, mas em 10 dias dá para dar aquela liga boa, Paulo? Liga boa, não. É lógico que o Crespo está tendo um tempo aí para treinar a equipe, né? Ele não vai chegar já com esse calendário louco, jogando todos os dias. Teve um período para se adaptar com o novo elenco, com o clima. Então eu creio que a partir daí ele tem que começar a trazer uma nova cara para esse São Paulo. Agora, não vai ser fácil, não. Pegar o Flamengo aí em ritmo de campeonato, Flamengo que vai descansar e tem 10 dias para competição, vai pegar um Flamengo muito forte, um Flamengo com seus jogadores ao máximo, né? Então o Crespo vai ter que fazer um São Paulo aí bem diferente do que nós vimos com o Zubeldia. O copo meio cheio é que o São Paulo, com o Crespo, está tendo esse tempo para trabalhar, porque se o Zubeldia cai no meio do campeonato, sim, chega o Crespo, sim, e tem uma semana para colocar, ou 3 dias para colocar o time em campo, seria bem pior, né? Então ele está tendo um tempo para conhecer mais a fundo os jogadores, que são bem diferentes do que os jogadores da época em que ele trabalhou no São Paulo, só tem 3 ou 4 lá no elenco. Então ele está conhecendo o elenco agora, né? Pegando as informações e vendo o que pode fazer. Então, nesse aspecto, né, com o lado mais otimista da coisa, acho bom, mas é evidente que pegar o Flamengo no Maracanã vai ser muito complicado. Tomara para ele que o Lucas Moura e o Ferreirinha possam estar à disposição e voltem para reforçar o São Paulo, porque o São Paulo depende muito desses dois jogadores, principalmente do Lucas. O
Crespo, no São Paulo, vai utilizar 3 zagueiros, mas qual vai ser a dupla de volantes? Eu vou trazer detalhes dos 2 jogadores que ele tem escolhido nesses primeiros treinamentos para ser a dupla de volantes ali, nesses primeiros trabalhos, nos primeiros treinamentos à frente do São Paulo. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, o mercado está cada vez mais aquecido, né? Final do Mundial de Clubes, a coisa vai mesmo pegar, a abertura da janela dia 10 de julho, e a gente, claro, vai acompanhar tudo aqui no canal, como sempre. Bom, enquanto o São Paulo procura aí peças de reposição, aquela coisa toda, analisa o mercado, pouca grana, vai ter que ter muita criatividade se quiser contratar nessa janela, o Crespo vai fazendo esse trabalho de intertemporada, já vai quase que completar uma semana aí, ou vai fechar a semana de treinamentos à frente do São Paulo, e a gente sabe, né, a gente tem noticiado que o treinador São Paulino vai adotar um esquema com 3 zagueiros, né, e claro, fica sempre aquela dúvida, será que ele vai colocar um volante mais de contenção? Tem a história do Luan, que fica aquela expectativa, será que vai usar o Luan? Tem Luiz Gustavo, que ele gosta muito, mas a dupla de volantes que ele opta nesse primeiro momento é Marcos Antônio e Alisson. Sim, Marcos Antônio e Alisson são os 2 volantes escolhidos nesse momento por Hernan Crespo para iniciar esse trabalho à frente do São Paulo. Então uma linha com 3 zagueiros e Alisson e Marcos Antônio, que são 2 jogadores que têm ali muita mobilidade, né? E o Alisson também, essa questão do poder de marcação. Mas fica muito curioso porque essa dupla já vinha dando muito certo, né? Mesmo nos últimos jogos, que não eram grandes jogos com o Zubeldia, mas era uma dupla que estava se entrosando muito bem. E são 2 jogadores que têm essa mobilidade, chegada à frente, bate no gol, aquela coisa de marcação. O Marcos Antônio menos, até pela questão física, mas o Marcos Antônio é um motorzinho que está em todo lugar do campo e é um cara que cerca, que marca, que vai à caça, um jogador que tem muita velocidade, tem muita explosão. Então, assim, são jogadores que ajudam muito na marcação e saem rápido com a bola, né? Essa coisa da transição. Lembrando que o Alisson, em determinado momento da carreira, foi camisa 10, jogou de ponta, né? Jogou na frente e hoje é um volante, é um jogador de meio campo. Marcos Antônio também já foi terceiro homem de meio campo, já foi segundo, é um jogador de muita articulação, de muita mobilidade. Então essa é a dupla que ele escolhe. Tem o Pablo Maia ainda, que é um jogador também muito importante, mas o Pablo Maia, além da questão da recuperação depois da lesão, é um jogador que também precisa recuperar a boa forma dentro de campo, né? O Pablo Maia, desde que voltou, fez partidas abaixo, né? Que a gente está acostumado a ver o Pablo Maia tendo grandes atuações que o levaram, inclusive, para a seleção brasileira. Então, ao mesmo tempo, com esses 2 jogadores, e lembrando, né, que o São Paulo, na tarde de ontem, anunciou a renovação de contrato por mais um ano do Marcos Antônio, por empréstimo, para pagar em 2026, aí sim ter um contrato definitivo. Marcos Antônio, internamente, todo mundo dentro do São Paulo entende que ele é jogador e vai ser jogador do São Paulo, né? Mais um empréstimo para depois liberar e voltar para Lazio, não. É um jogador do São Paulo, a ideia é compra depois, aquela compra, a famosa compra definitiva, né? Que é uma coisa até meio redundante, compra definitiva. Quando você compra, é teu. Então essa é a ideia. Então são esses 2 volantes, no primeiro momento, 3 zagueiros, 2 volantes de muita mobilidade. Claro, tem o Oscar num triângulo ali, num tripé, e ele é o cara que faz a articulação, a mobilidade. Tem o Lucas com a velocidade, lá na frente o André, tem também o Rian Francisco como opção, enfim, jogadores de lado de campo, o Lucas Ferreira, o São Paulo vai atrás de outro jogador, tem o Ferreirinha que está se recuperando, então o São Paulo vai trabalhando aos poucos e tendo o seu elenco completo. Mas, dito isso, importante falar que a dupla de volantes nesse momento, para o começo do trabalho da era Crespo, é Marcos Antônio e também Alisson. Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é a segunda maior fonte de receita do tricolor, certo? Contei para vocês alguns dias atrás que na temporada passada foram 170 milhões de reais a partir do estádio. Isso equivale a 25% do faturamento total do tricolor. Esses 170 milhões são graças a shows, eventos, sócio-torcedor e bilheteria. Pois bem, o São Paulo vai garantir ainda mais dinheiro com o seu estádio em realização de shows depois de um novo acordo com a Live Nation, a responsável por levar os principais shows do mundo para o estádio tricolor. A partir de agora, além de ganhar uma renda fixa por cada show, o São Paulo terá direito a R$20 por cada ingresso vendido. Isso significa que um show para 80 mil pessoas vai crescer em mais ou menos 1.600.000 a receita tricolor. O São Paulo faturava num show grande, com estádio lotado, cerca de R$2.900.000.
A expectativa é de que a partir de agora, cada show arrecade ou garanta ao São Paulo 4,5 milhões de reais. O Tricolor tem 5 shows garantidos daqui até dezembro. São 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park, uma da Dua Lipa e mais um do Imagine Dragon. Dessa maneira, com os 5 shows, a expectativa do São Paulo é de faturar cerca de 22 milhões de reais, bastante dinheiro. Essa grana, por exemplo, é suficiente e sobra para pagar um mês inteiro da folha salarial tricolor. São Paulo que ainda negocia mais um ou outro show para esse ano, mas o calendário bastante complicado de jogos atrapalha. Tricolor que tem sido procurado para marcação de shows até 2027. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor, enfim, renovou com o volante Marcos Antônio até o meio do ano que vem. Mas se o São Paulo querer comprar o volante, vai ter que pagar cerca de 25 milhões de reais. O Tricolor também tentou estender o empréstimo do zagueiro Juan Tressoldi, mas o Sassuolo queria apenas vender o zagueiro, cerca de 27 milhões de reais. E não fazia nenhum sentido, atravessando essa grave crise financeira, o São Paulo pagar quase 30 milhões de reais por um zagueiro, até porque no momento já conta com Arboleda, com Sabino, com Ferrarese e com o Alan Franco. Esse último, o Alan Franco, tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano. E o Tricolor segue os trabalhos, aproveitando essa parada para o Mundial de Clubes. Alguns jogadores que estavam lesionados, como o Oscar e o Marcos Antônio, já treinam normalmente com o restante do elenco. Já Ferreirinha e Lucas Moura já começou a transição física. Então tudo indica que os 4 jogadores vão estar à disposição para o próximo jogo do São Paulo. Então eu espero que o Crespo aproveite essa parada para o Mundial de Clubes e faça o Tricolor voltar melhor. Até porque no Brasileirão está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. E depois dessa parada vai ter uma sequência pesada, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E tudo indica que o Crespo vai começar a utilizar um esquema com 3 zagueiros. O Ferrarese, que vinha sendo improvisado na lateral direita pelo Luiz Ubeldia, vai voltar a ser zagueiro, até porque ele quer um ala mais ofensivo. E com isso, o lateral esquerdo Wendel também deve começar a ganhar mais chance nesse time. A dupla de volantes, pelo menos nesse início de trabalho, deve ser o Alisson e o Marcos Antônio. Então muitas mudanças começam a acontecer, mas que nem eu já falei no vídeo de ontem, não faz muito sentido fixar um esquema nesse time. Por exemplo, o Tricolor vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Aí faz muito sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros. Mas depois jogando em casa contra o Atlético Paranaense, precisando vencer pela Copa do Brasil, não faz muito sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros. Até porque se não vencer, a torcida vai ficar na bronca. Então essa discussão de utilizar 3 zagueiros, sim ou não, na minha visão, faz mais sentido analisar o jogo. E próximo de voltar, vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem jogar na última rodada, o Flamengo lidera com 24 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 23, em quarto o Palmeiras com 22, em quinto Bahia com 21, em sexto o Fluminense, em sétimo o Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em oitavo, Botafogo, com 18 pontos. Em nono, Mirassol, com 17. Em décimo, Corinthians. Em 11º, o Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 12º, Ceará, com 15. Em 13º, Vasco da Gama, com 13. Em 14º, São Paulo, com 12.
em 15º Santos, em 16º Vitória, em 17º Internacional, os três com 11 pontos, em 18º Fortaleza com 10, em 19º Juventude com 8, em último lugar o Sport com apenas 3 pontos. Então por isso que eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo está mal no campeonato, porque o time é fraco, o elenco é limitado, que não sei o quê. Porque a gente vê a classificação que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, o Grêmio, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então será que esses times têm mais elenco do que o Tricolor? Não faz muito sentido. Até porque mesmo jogando em casa, o São Paulo empatou contra o Sport e o Fortaleza perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. Em 12 jogos, venceu apenas 2. Então chega de desculpas. O Tricolor precisa jogar mais. Até porque atravessando essa grave crise financeira, não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!